O que excelência na assistência tem a ver com a jornada do paciente para você? Vai muito além daquilo que acontece dentro do consultório. Olá, eu sou o Fábio Madureira, CEO da Triagem. E eu sou a Maísa Marques, CMO do Shosp. E seja muito bem-vindo à Semana Clínica 4.0, uma série de 5 vídeos pensados justamente em você que está aí pensando em construir uma jornada de excelência para o seu paciente. Você já parou para pensar que a experiência do paciente começa muito antes dele chegar no seu consultório? Antes mesmo do paciente chegar até o médico, quando ele começa a sentir seus primeiros sintomas, as primeiras angústias, quando ele começa a pensar qual vai ser o caminho que ele vai ter que percorrer até chegar no médico, muita coisa pode acontecer. E tudo isso começa já a moldar como o paciente vai ter uma experiência no final do tratamento. Normalmente a gente pensa em experiência do paciente, tudo aquilo que acontece durante a consulta. Só que eu diria hoje que tem muito mais conteúdo antes e depois do que acontece dentro do consultório. Tudo isso a gente tem que aprender a trabalhar, a oferecer para o paciente de forma com que ele possa chegar no consultório ou complementar aquilo que acontece depois do consultório. E o que seria esse momento pós-consulta e quão importante ele é? A gente precisa lembrar que o paciente, quando sai do consultório, seja com encaminhamento, seja com uma prescrição ou um tratamento, ele precisa ainda de orientação, ele tem várias dúvidas e esse momento ele impacta demais na experiência do paciente. Esse conceito de experiência do paciente é muito importante hoje em dia e é preciso diferenciá-lo de satisfação do paciente. Satisfação do paciente é um conceito muito mais restrito, tem muita relação com a expectativa do paciente, ou seja, o paciente pode vir à consulta com uma expectativa muito alta ou expectativa sobre um determinado aspecto da consulta que não se concretiza. Isso pode comprometer a satisfação final desse paciente. Já a experiência do paciente é um conceito muito mais amplo, leva em consideração outros aspectos-chave, como custo-benefício e desfecho ou resultado do tratamento em si. Para exemplificar o que eu estou falando, talvez seja interessante a gente falar de um casinho, mas que eu vou resumir aqui. Imagina um paciente que precisou fazer um procedimento cirúrgico. Uma cirurgia que tem que, por exemplo, fazer uma amputação, uma cirurgia mais radical, pode não ter o resultado que o paciente desejaria, mas o atendimento, a assistência dele durante todo esse processo, o paciente julga que foi uma experiência digna, uma boa experiência. Então isso exemplifica bem que mesmo um desfecho, um resultado, que talvez não geraria uma satisfação melhor possível para o paciente, pode gerar uma experiência muito boa. E a gente pode dizer que somente a experiência, a jornada termina quando esse paciente se dá por satisfeito ou não há mais nada que o médico possa fazer para contribuir com o processo. E esse paciente segue sua vida normalmente. Deu para aprender um pouco sobre a jornada do paciente? Amanhã a Maísa vai estar conosco falando sobre diversas tecnologias que favorecem a jornada do paciente com excelência. Obrigado por estar conosco, deixe seus comentários e continue assistindo a Semana Clínica 4.0.